Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar sobre o meio-campo do nosso time do Furacão, porque eu acho que ao longo de toda a temporada, a gente condicionou a escalação no meio-campo do Atlético de ser um setor muito técnico. E o Atlético tem jogadores para escalar um setor de alto nível técnico, muito acima de qualquer adversário da competição. Se a gente for parar para pensar em Zapelli, em Dudu, em Leozinho, em Juliano, que tecnicamente é muito acima, o próprio Patrick, não sei se eu falei João Cruz, mas o próprio João Cruz. Então, assim, dava para você criar um meio-campo que se encontrava, que se conectava, que gerava situações o tempo inteiro a partir da qualidade de associação, a partir da qualidade de conexão e da capacidade criativa que esse meio-campo poderia proporcionar ao Atlético. Mas aí a gente volta para um cenário que é: qual foi o contexto que o Atlético mais sofreu ao longo da temporada? E para mim é muito óbvio qual foi o contexto que o Atlético mais sofreu ao longo da temporada. Foi o contexto de ataque contra a defesa. Foi o contexto onde o Atlético atacava, o Atlético tinha 50, 60, 70% da bola, o adversário em bloco baixo não conseguia encontrar, ou o Atlético não conseguia encontrar espaços contra times em bloco baixo e acabava tomando a transição e perdia pontos. Então esse meio-campo protagonista, óbvio que nos ajudou em vários momentos. Mas eu acho que a gente precisa levar em consideração que também fez parte de um Atlético que frustrou, de um Atlético que não conseguiu ser protagonista ao longo do campeonato, de um Atlético que não conseguiu ser essa equipe mais dominante ao longo da competição. Então isso acaba tendo um preço muito grande na hora da gente pensar nesse meio-campo nas rodadas finais. Será que vale um Leozinho? Será que vale um Dudu até jogando um pouquinho mais atrás como volante? No final das contas, a gente reflete. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, o que acontece? Atlético e Goiás. E o técnico Odair Helman, ele muda um pouco a equipe para enfrentar a equipe do Fábio Carille. O técnico Odair Helman busca uma equipe que tem no seu time titular o Zapelli, sendo esse organizador, sendo esse cara de mais conexão, sendo esse cara de mais troca. E ao lado do Zapelli, dois cães de guarda. Dois jogadores com muito mais responsabilidade sem bola do que com bola. E o que a gente viu a partir do momento dessa mudança? No primeiro tempo, Patrick e Filipinho tentando fazer uma dupla de volantes e não dando certo. Patrick e Filipinho tentando se conectar, tentando se encontrar, e desculpa, não aconteceu o jogo do Atlético. Por quê? Porque a gente não fazia essa bola chegar com qualidade no Zapelli. A gente sentiu falta do Zapelli na origem da jogada. E aí sim, eu acho que dá pra falar que a gente teve o nosso melhor meio-campo e nossa melhor atuação também partindo desse meio-campo em muito tempo. Quando a gente teve o Zapelli na base. E assim, se você pegar como começa o gol do Atlético, começa com o Bruno Zapelli. E ao mesmo tempo, você tem, a partir dessa qualidade técnica do Zapelli, dois jogadores para se desgastar mais, para pressionar mais. Que é o caso do Filipinho e é o caso do Patrick. Que no gol do Atlético também, o Atlético recupera a bola a partir de dois duelos vencidos por Filipinho e Patrick. Então você muda um pouquinho a configuração do seu meio. Você deixa o meio-campo mais técnico um pouquinho de lado, preserva a sua principal referência técnica e tem dois jogadores de mais pressão, de mais combatividade. Então o Atlético conseguiu controlar melhor as transições, o Atlético conseguiu pressionar melhor, o Atlético foi mais competitivo. Vários pontos que faltaram ao longo da temporada e o Atlético ainda tinha um expoente técnico muito acima da média, que era o Zapelli. Esse expoente criativo, esse expoente de desequilíbrio. Então, no final das contas, o sentimento que eu tenho é que a gente tá numa condição ali de talvez ter encontrado as melhores companhias possíveis pro Zapelli. Primeiro, para você recuperar essa bola, encontrar o Zapelli pro Zapelli desequilibrar. Filipinho e Patrick, eles vão ter as funções deles com bola e sem bola, mas a principal função é correr pelo Zapelli. Para que você não tenha o seu principal expoente técnico desgastado nessa fase defensiva. E aí, a partir do momento que a bola chega no Zapelli, aí o desequilíbrio acontece ao natural. Pela qualidade de passe que ele tem, pela capacidade técnica que ele tem. Então eu acho que o encaixe é muito interessante. Me lembra, por exemplo, o meio-campo do Ancelotti no Milan, que tinha o Pirlo, aí tinha Gattuso um pouquinho mais à frente e Seedorf pressionando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro.
Óbvio que a gente tá falando não de um cenário ideal pra todas as temporadas, mas pro momento atual. Porque eu acho que é fato. Se tem 2 jogadores que a gente não pode abrir mão nesse time, é Patrick e Zapelli. Isso aí, pra mim, é inegociável. São 2 jogadores que trazem equilíbrio, trazem inteligência pro jogo, fazem o nosso setor de meio campo ser um setor muito mais coeso. Seja eles 2 como uma dupla, ou seja, um jogando mais na base e o outro subindo um pouquinho mais. E aí você pensa quem vai ser esse terceiro homem. O que a gente ganha tendo o Leozinho ou o Dudu? Mais criatividade, mais jogo entre linha, mais associação no último terço. Que tem o seu valor. E vão existir contextos, quem sabe até nessa reta final, que a gente vai precisar dessas características. Não é pra descartar qualquer tipo de possibilidade. Mas você tem também, um cenário de uma alternativa que é bota o Filipinho, provoca o adversário o erro. Algo que eu acho que o Atlético fez muito pouco ao longo da temporada. O Atlético era pra ter sido um time na Série B que, sabendo que ele é avantajado tecnicamente, sabendo que ele tem mais capacidade técnica que o adversário, ele deveria provocar mais o erro a partir da pressão. Sempre que o Atlético pressionou de forma organizada, sem se expor, ele foi bem recompensado. Para recuperar essa bola e fazer essa bola voltar aí no pé das principais referências técnicas. Zapelli, Julimar, o próprio Patrick, Viveiros, Léo Derrick, Mendonça, que vem jogando muito bem. Eu não imaginei que eu ia defender o Filipinho nesse time, não. Mas o que eu vi contra o Goiás e o próprio jogo do Amazonas contra o Filipinho é muito positivo. E se a gente consegue recuperar o Filipinho, que sempre foi um jogador que teve um potencial muito grande, excelente. O Filipinho na entrada da área, saindo dando bote igual maluco, eu não gosto. Mas o Filipinho pressionando, fazendo nosso meio campo ser mais sólido, sendo um jogo sem bola, fazendo nosso meio campo ter mais capacidade competitiva. Cara, eu comprei na hora o barulho do Filipinho. Mas eu comprei na hora o barulho do Filipinho. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso, assim. Às vezes tudo que o Zapelli precisava era me deixa aqui sendo a referência técnica e chama ali mais 2, 3 jogadores pra competir por mim. Porque tecnicamente eu vou estar numa posição de desequilíbrio ao natural. Beleza, minha rapaziada? É basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários a formação do meio-campo ideal pra vocês, porque meu meio-campo dos sonhos não é esse, tá? Meu meio-campo dos sonhos seria um volante mais fixo, Zapelli, João e Dudu. Se o Atlético conseguir fazer todo esse talento interagir, associar, fazer as coisas acontecerem, seria incrível. Seria incrível, maravilhoso, perfeito, gigantesco. Mas, paralelamente a isso, eu também entendo que nesse momento é fazer tudo pra subir. Depois a gente pensa no mundo ideal. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.